Primo leve, a trégua, 8 para o sul. Caminhei horas a fio sob o olhar maravilhoso da manhã, aspirando como um remédio até o fundo de meus pulmões maltratados. Minhas pernas não estavam muito firmes, mas eu sentia a necessidade imperiosa de retomar posse de meu corpo, de restabelecer o contato interrompido há 2 anos com as árvores e o campo, com a terra pesada e morena, na qual sentíamos estremecer as sementes com o oceano de ar que transportava o pólen dos abetos, onda após onda, dos Cárpatos aos caminhos negros da cidade mineira. Assim, após uma semana, explorei os arredores de Katowice. Corria nas veias a doce fraqueza da convalescença. Naqueles dias, corriam igualmente nas veias enérgicas doses de insulina, que me fora prescrita, encontrada, comprada e injetada pelos tratamentos harmônicos de Leonardo e Gottlieb. Enquanto eu caminhava, a insulina cumpria em silêncio o seu ofício prodigioso. Girava com sangue à procura de açúcar e cuidava da diligente combustão e conversão de energia, desviando-o de outros destinos menos próprios. Mas o açúcar que encontrava não era muito. De repente, de modo dramático, quase sempre à mesma hora, as reservas se esgotavam. Minhas pernas dobravam-se. Então, tudo se tornava negro ao meu redor, e eu era obrigado a sentar-me no chão, onde quer que me encontrasse, gelado e dominado por um ataque de fome furiosa. Aqui socorriam-me as obras e as ofertas de minha terceira protetora, Maria Fiodorovna Prima. Eu tirava do bolso um pacotinho de glicose e o engolia vorazmente. Após alguns minutos, a luz estava de volta, o sol tornava a esquentar e eu podia retomar o caminho. Naquela manhã, voltando ao campo, deparei-me com uma cena pouco usual. O capitão Egorov encontrava-se no meio da praça, circundado por uma densa multidão de italianos. Tinha em suas mãos um grande revólver, que lhe servia, contudo, apenas para sublinhar, com amplos gestos, as passagens mais importantes do discurso que estava fazendo. De seu discurso, entendia-se muito pouco, essencialmente 2 palavras, porque as repetia com frequência, mas essas 2 palavras eram mensagens celestes: Repatriatia e Odessa. O repatriamento via Odessa, portanto, a volta. Todo o campo perdeu instantaneamente a cabeça. O capitão Egorov foi soerguido do solo, com revólver e tudo, e foi levado precariamente em triunfo. Pessoas rugiam pelos corredores, para casa, para casa. Outros preparavam as malas, fazendo o maior barulho que podiam e jogando pelas janelas farrapos, papéis velhos, sapatos furados e toda sorte de bugigangas. Em poucas horas, todo o campo se esvaziou, sob os olhares olímpicos dos russos. Alguns iam à cidade para despedir-se da namorada, outros em puros e simples festejos, outros a gastar os últimos zloty em víveres para a viagem ou em outras coisas mais fúteis. Com este último programa, fomos também César e eu para Katowice, levando nos bolsos nossas economias e as de 5 ou 6 companheiros. Com efeito, o que iríamos encontrar na fronteira? Não sabíamos, mas pelo que vimos dos russos até então e de suas formas de ação, não nos parecia provável que os cambistas nos esperassem na fronteira. Por conseguinte, o bom senso e ao mesmo tempo o nosso feliz estado de alma aconselhavam-nos a gastar até o último zloty, a não grande soma de que dispunhamos, para esbanjá-la, por exemplo, organizando um grande almoço à italiana, à base de espaguete com manteiga, do qual havia tempos imemoriáveis estávamos privados. Entramos numa venda, colocamos no balcão todas as nossas posses e explicamos à dona da mercearia, da melhor maneira possível, nossas intenções. Disse-lhe, como de costume, que falava alemão, mas que não era alemão. Éramos italianos de partida e queríamos comprar espaguete, manteiga, sal, ovos, morangos e açúcar, nas proporções mais oportunas, com um montante de 63 zloty, nem mais nem menos. A dona da mercearia era uma velhota enrugada, de aspecto rabugento e desconfiado. Olhou-nos atentamente, através de seus óculos de tartaruga, e depois disse-me claramente, em ótimo alemão, que, a seu juízo, não éramos absolutamente italianos.
Primeiramente falávamos alemão, mesmo que mal. Depois, e principalmente, os italianos têm os cabelos negros e os olhos apaixonados, e nós não tínhamos nenhuma coisa nem outra. No máximo, podia considerar-nos croatas. Aliás, pensando bem, encontraram alguns croatas que se pareciam conosco. Éramos croatas, estava fora de discussão. Fiquei muito aborrecido e disse-lhe bruscamente que éramos italianos, gostasse disso ou não. Judeus italianos, um de Roma e um de Turim, que vínhamos de Auschwitz e que voltávamos para casa e queríamos comprar e pagar e não perder tempo com balelas. Judeus de Auschwitz? O olhar da velha fez-se doce e até mesmo as rugas parecem relaxar. Então, era diferente. Levou-nos ao fundo da mercearia, fez-nos sentar, ofereceu-nos 2 copos de autêntica cerveja e, sem perder tempo, contou-nos com orgulho sua história fabulosa, a sua epopeia próxima no tempo, mas já amplamente transfigurada em canção digesta, polida e aperfeiçoada por inumeráveis repetições. Sabia de Auschwitz e tudo quanto se referisse a Auschwitz a interessava, porque arriscara ir para lá. Não era polonesa, mas alemã. Naquela época tinha com seu marido uma mercearia em Berlim. Jamais gostaram de Hitler e talvez tivessem sido bastante incautos ao deixar passar à vizinhança suas próprias opiniões. Em 1935, seu marido fora levado pela Gestapo e nada mais soube a seu respeito. Fora uma dor enorme, mas era preciso comer e ela continuara em sua atividade até 1938, quando Hitler, der Lamp, fizera no rádio o famoso discurso no qual declarava que queria fazer a guerra. Ela então se indignara e escrevera-lhe pessoalmente, abre aspas, ao senhor Adolf Hitler, chanceler do Reich, Berlim, fecha aspas, mandando-lhe uma longa carta na qual o aconselhava firmemente a não fazer a guerra, porque muitas pessoas morreriam, e além disso demonstrava que, se a fizesse, a perderia, pois a Alemanha não podia vencer o mundo inteiro e até mesmo o menino compreenderia isso. Pusera nome, sobrenome e endereço. Depois ficara esperando. Passados 5 dias, chegaram os camisas negras e, com o pretexto de fazer uma busca, saquearam e destruíram a casa e a mercearia. O que encontraram? Nada. Ela não fazia política, apenas a minuta da carta. 2 semanas depois, chamaram-na à Gestapo. Imaginava que iriam surrá-la e despachá-la para o lager. Em vez disso, trataram-na com um desprezo grosseiro. Disseram-lhe que deveriam enforcá-la, mas que haviam se convencido de que ela era apenas ein Outblutzig, uma velha cabra estúpida, para quem a corda seria um desperdício. Todavia, retiraram-lhe a licença comercial e expulsaram-na de Berlim. Vivera na Silésia, no mercado negro e de diversos expedientes, até que os alemães, segundo as suas previsões, começaram a perder a guerra. Então as autoridades polonesas não demoraram a conceder-lhe a licença para a mercearia, já que toda a vizinhança sabia o que ela fizera. Assim, agora vivia em paz, fortificada pelo pensamento de quanto o mundo seria melhor se os poderosos da terra dessem ouvidos a seus conselhos. Na véspera da partida, Leonardo e eu devolvemos as chaves do ambulatório e nos despedimos de Maria Fyodorovna e do Dr. Datchenko. Maria se mostrava silenciosa e triste. Perguntei-lhe por que não vinha conosco para a Itália, ao que enrubesceu, como se lhe tivesse feito uma proposta desonesta. Interveio Datchenko. Trazia uma garrafa de álcool e 2 papéis. Pensamos, primeiramente, que o álcool fosse uma contribuição pessoal sua para a lotação de remédios da viagem, mas não, era para o brinde de adeus, que trocamos dolorosamente. E os papéis? Ouvimos, estupefatos, que o comando esperava de nossa parte 2 declarações de agradecimento pela humanidade e retidão com que fomos tratados em Katowice. Datchenko pediu, além disso, que mencionássemos explicitamente a sua pessoa e a sua atividade, e que assinássemos, acrescentando ao nosso nome a qualificação doutor em medicina. Leonardo podia fazer isso, como acabou fazendo, mas no meu caso, tratava-se de uma falsificação. Eu estava perplexo e tentei demonstrá-lo a Datchenko. Mas este surpreendeu-se com meu formalismo e, batendo com o dedo no papel, disse-me, irado, para não fazer histórias. Assinei como ele queria,
porque privá-lo de uma pequena ajuda na sua carreira? Mas a cerimônia ainda não terminara. Datchenko, por sua vez, trouxe 2 atestados escritos à mão, numa bela caligrafia, em 2 papéis com pauta arrancados, evidentemente, de um caderno escolar. Naquele que a mim se destinava, declarava-se com desenvolta generosidade que o médico doutor Primo Levi, de Turim, prestou por 4 meses o seu trabalho hábil e diligente à enfermaria deste comando, razão pela qual mereceu a gratidão de todos os trabalhadores do mundo. No dia seguinte, o nosso sonho de sempre tornara-se realidade. Na estação de Katowice, um trem nos esperava. Um longo trem de vagões de carga, de que nós, italianos, éramos aproximadamente 800. Tomamos posse com fragorosa alegria. Odessa, depois, uma fantástica viagem pelo mar através das portas do Oriente e, finalmente, a Itália. A perspectiva de percorrer muitas centenas de quilômetros naqueles vagões avariados, dormindo no chão, não nos preocupava em absoluto, e nem sequer nos preocupavam as ridículas reservas alimentares preparadas pelos russos. Um pouco de pão e uma caixa de margarina de soja para cada vagão. Era margarina de origem americana, extremamente salgada e dura como queijo parmesão, destinada evidentemente a climas tropicais. Fora acabar em nossas mãos por meio de inimagináveis peripécias. O resto nos asseguraram os russos, com habitual despreocupação, seria distribuído durante a viagem. Aquele trem partiu em meados de junho de 1945, carregado de esperança. Não havia nenhuma escolta, nenhum russo a bordo. O responsável pelo comboio era o Dr. Gottlieb, que se agregara espontaneamente e que acumulava as funções de intérprete, médico e cônsul da comunidade itinerante. Nós nos sentíamos em boas mãos, longe de toda dúvida ou incerteza. Em Odessa, esperávamos um navio. A viagem durou 6 dias, e se no decurso desta não fomos levados à mendicância ou ao banditismo, e se ao contrário chegamos ao final da viagem em boas condições alimentares, o mérito deve ser todo creditado ao Dr. Gottlieb. Imediatamente após a partida, pareceu claro que os russos de Katowice nos mandaram para uma viagem desvairada, sem tomar qualquer providência ou fazer acordo com seus colegas de Odessa e das etapas intermediárias. Quando nosso comboio parou numa estação, e parava com frequência e longamente, pois o tráfego da linha e os transportes militares tinham prioridade, ninguém sabia o que fazer conosco. Os chefes de estação e os comandantes viam a nossa chegada com um olhar atônito e desolado, ansiosos para se desembaraçarem de nossa incômoda presença. Mas Gottlieb estava lá, cortante como uma espada. Não havia questões burocráticas, barreira de negligência ou obstinação de funcionário que ele não conseguisse resolver em poucos minutos, todas as vezes de maneiras diferentes. Qualquer dificuldade desfazia-se completamente diante de seu atrevimento, de sua alta fantasia, de sua presteza de espadachim. A cada encontro com o monstro de 1000 faces que habita os locais onde se acumulam módulos e circulares, voltava para nós, radiante pela vitória, como São Jorge após o duelo com o dragão, e nos contava os rápidos acontecimentos, bastante consciente de sua superioridade para se vangloriar. O chefe da estação, por exemplo, exigiu o documento de nossa marcha, que notoriamente não existia. Gottlieb disse que ia buscá-lo, encontrou no guichê do telégrafo e fabricou rapidamente um documento, compilado no mais verossímil dos jargões de repartição, num papel qualquer que havia sido completamente abarrotado de carimbos, selos e assinaturas ilegíveis, que o tornavam santo e venerando, que se fora uma autêntica emanação do poder. Ou então, quando se apresentou ao escritório de um comandantur e notificou respeitosamente que havia 800 italianos na estação que não tinham o que comer. O Furriel respondera Nichevó que a sua loja estava vazia, que era necessária a autorização, que providenciaria no dia seguinte, e tentou desajeitadamente colocá-lo na rua, como um pedinte enfadonho, mas ele sorriu e disse-lhe: companheiro, você não entendeu. Esses italianos devem receber comida hoje mesmo. É a ordem de Stalin. E os víveres chegaram num relâmpago. Para mim, todavia,
Aquela viagem se tornara demasiadamente penosa. Eu devia estar curado da pleurite, mas o meu corpo vivia uma declarada rebelião e parecia decidido a zombar dos médicos e dos remédios. Todas as noites, durante o sono, invadia-me furtivamente a febre. Uma febre intensa, de natureza desconhecida, que atingia o seu ápice pela manhã. Acordava prostrado, semiconsciente, com um pulso, um cotovelo ou um joelho imobilizados por dores lacinantes. Permanecia deitado no chão do trem ou no cimento das plataformas, tomado pelo delírio e pela dor até meio-dia. Depois, dentro de poucas horas, tudo voltava à ordem, e ao cair da tarde eu me sentia em condições praticamente normais. Leonardo e Gottlieb olhavam para mim perplexos e impotentes. O trem percorria planícies cultivadas, cidades e aldeias sombrias, florestas densas e selvagens, que eu acreditava terem desaparecido havia milênios do coração da Europa. Coníferas e bétulas, tão densas que, para receberem a luz do sol, em vista da recíproca concorrência, eram obrigadas a se esticarem desesperadamente para o alto, numa verticalidade opressora. O trem abria caminho como num túnel, numa penumbra verde escura, por entre os troncos secos e desnudos, sob o arco altíssimo e contínuo dos ramos densamente entrelaçados. Rezezov, Przemyslin, em suas ameaçadoras e sinistras fortificações, Lvov. Em Lvov, cidade esqueleto, devastada pelos bombardeios e pela guerra, o trem parou durante uma noite de dilúvio. O teto do nosso vagão não era de zinco. Tivemos que descer e buscar abrigo. Não encontramos coisa melhor do que a passagem subterrânea de serviço, escura, 2 dedos de lama e ferozes correntes de ar. Mas na metade da noite chegou pontualmente a febre como uma piedosa pancada na cabeça para trazer-me o benefício ambíguo da inconsciência. Ternopol, em Proskurov, o trem chegou no crepúsculo, a locomotiva foi separada e Gottlieb assegurou-nos que até a manhã seguinte não partiríamos. Assim nos dispusemos a pernoitar na estação. A sala de espera era bastante ampla. César, Leonardo, Daniel e eu tomamos posse de um canto. César seguiu para a aldeia na qualidade de encarregado da subsistência e voltou pouco depois com ovos, verduras e um pacotinho de chá. Acendemos o fogo no chão. Não éramos os únicos nem os primeiros. A sala estava constelada de sobras de inumeráveis bivaques de pessoas que nos precederam e o teto e as paredes eram negros como os de uma velha cozinha. César fez cozinhar os ovos e preparou um chá abundante e com bastante açúcar. Ora, ou aquele chá era bem mais forte do que o nosso, ou César devia ter errado na dose, pois toda a sombra de sono e de cansaço nos abandonou, e nos sentimos, ao contrário, vivificados por um estado de alma não habitual, álacre, hilário, atento, lúcido, sensível. Por isso, cada fato e cada palavra daquela noite ficaram impressos na memória e posso falar a respeito como de algo ocorrido ontem. A luz diurna esmaecia com extremo vagar, primeiro rósea, depois violeta, finalmente acinzentada. Seguiu-se o esplendor prateado de um morno plenilúnio. Junto a nós, que fumávamos e conversávamos animadamente, sentadas numa caixa de madeira, 2 meninas muito jovens e vestidas de preto falavam entre si, não em russo, mas em Yiddish. Você entende o que elas estão dizendo? Perguntou César. Algumas palavras. Vamos, fala, vê se elas topam. Naquela noite tudo me parecia fácil, até mesmo entender o Yiddish. Com uma audácia não costumeira, dirigi-me às meninas, cumprimentei-as e, esforçando-me para imitar a pronúncia, perguntei-lhes em alemão se eram judias e disse-lhes que nós 4 éramos judeus. As meninas tinham talvez 16 ou 18 anos. Explodiram numa risada. Ihr sprecht kein Jüdisch, ihr seid kein Juden. Vocês não falam Yiddish, logo não são judeus. Em uma linguagem, a frase equivalia a um rigoroso raciocínio. Mesmo assim somos judeus, expliquei-lhes, judeus italianos.
Os judeus na Itália e em toda a Europa ocidental não falam Yiddish. Era uma grande novidade para as meninas, uma curiosidade cômica, como se alguém afirmasse que existiam franceses que não falavam francês. Tentei recitar-lhes o início do Shema, a oração fundamental israelita. A incredulidade atenuou-se, mas só fez aumentar a própria alegria. Quem ouvira pronunciar o hebraico de maneira tão ridícula? A mais velha chama-se Sória. Tinha um pequeno rosto arguto e malicioso, cheio de covinhas assimétricas. Parecia que aquela nossa conversa, trôpega e difícil, era para ela uma diversão pungente, como se lhe fizesse cócegas. Mas então, se éramos judeus, todos os outros também o eram, disse-me, acenando com gesto circular para os 800 italianos que abarrotavam a sala. Que diferença havia entre nós e eles? A mesma língua, os mesmos rostos, as mesmas roupas. Não, expliquei-lhes. Aqueles eram cristãos, vinham de Gênova, de Nápoles, da Sicília. Talvez alguns daqueles tivessem sangue árabe nas veias. Sória olhava, perplexa. Era uma grande confusão. Em seu país as coisas eram muito mais claras. Um judeu é um judeu, e um russo. Não haviam dúvidas nem ambiguidades. Eram duas refugiadas, disse-me. Eram de Minsk, na Rússia Branca. Quando os alemães começaram a se aproximar, sua família pediu para ser transferida para o interior da União Soviética, com o objetivo de fugir à destruição dos Einsatzkommandos, forças-tarefas de Eichmann. O pedido fora acolhido ao pé da letra. Todos haviam sido mandados a 4.000 quilômetros de sua aldeia em Samarcanda, Uzbequistão, às portas do teto do mundo, diante das montanhas que chegavam a 7.000 metros. Ela e a irmã eram ainda meninas. A mãe morrera mais tarde e o pai foi convocado para algum serviço da fronteira. Sozinhas, aprenderam o uzbek e muitas outras coisas fundamentais. Viver dia após dia, viajar pelos continentes com uma pequena mala para dois, viver, afinal, como as aves do céu, que não fiam nem tecem e não se preocupam com o amanhã. Assim eram Sória e sua silenciosa irmã. Encontravam-se, como nós, no caminho de volta. Deixaram Samarcanda em março e se puseram a caminhar como uma pluma que se abandona ao vento. Percorreram uma parte em caminhonete e outra a pé, o Karakum, o deserto das areias negras. Chegaram de trem a Krasnovodsk, no Cáspio, e lá esperaram até que um pesqueiro as transportasse para Baku. Continuaram depois de Baku, sempre com meios improvisados, pois, se não tinham dinheiro, tinham em troca uma ilimitada confiança no futuro e no próximo e um amor inato e intacto pela vida. Todos dormiam. César assistia irrequieto à conversa, perguntando de quando em quando se os preliminares haviam terminado e se havíamos chegado à questão. Depois, desiludido, saiu ao ar livre à procura de aventuras mais concretas. A paz da sala de espera e a história das duas irmãs foram interrompidas bruscamente por volta da meia-noite. Uma rajada de vento escancarou brutalmente uma porta que ligava por meio de um pequeno corredor à sala maior com uma outra sala menor reservada aos militares de passagem. Na soleira apareceu um soldado russo, bastante jovem e bêbado. Deu um olhar vago à sua volta e depois partiu cabisbaixo, com medonhos zigue-zagues, como se de repente o chão se inclinasse fortemente debaixo de seus pés. Encontravam-se de pé, no corredor, 3 oficiais soviéticos, absortos na conversa. Quando o jovem soldado chegou perto deles, parou em posição de sentido, cumprimentou-os militarmente, e os 3 responderam dignamente à saudação. Depois voltou a partir em semicírculos, como um patinador. Passou com precisão pela porta que dava para fora e ouvimos vomitar e soluçar rumorosamente na plataforma. Voltou com um andar pouco menos incerto, saudou novamente os 3 oficiais impassíveis e desapareceu. Após um quarto de hora, a cena repetiu-se, idêntica como num pesadelo. Entrada dramática, saudação, apressado percurso, desvio entre as pernas dos que dormiam, saída ao ar livre, descarga, retorno, saudações.
e assim sucessivamente por infinitas vezes, com intervalos regulares, sem que nenhum dos três lhe dedicasse mais do que um distraído olhar e uma correta saudação com a mão na viseira. Assim se passou aquela noite memorável, até que a febre me venceu. Deitei-me no chão, transido de arrepios. Veio Gottlieb, trazendo um remédio insólito, 0,5 litro de vodka grosseira, um destilado clandestino que comprara dos camponeses dos arredores. Sabia a mofo, vinagre e fogo. Bebe, disse-me, bebe tudo, para lhe fazer o bem. Mesmo porque não temos nada para a sua doença. Bebi não sem esforço o filtro infernal queimando minha boca e minha garganta, e logo mergulhei no nada. Quando acordei na manhã seguinte, sentia-me sufocado por um grande peso, mas não era a febre, tampouco um pesadelo. Eu estava sepultado sob um extrato de outros que dormiam, numa espécie de incubadora humana. Gente chegada durante a noite que só encontrara lugar em cima daqueles que já estavam deitados no chão. Tinha sede, graças à ação combinada da vodka e do calor animal. Devia ter perdido muitos litros de suor. O tratamento singular devia ter tido pleno sucesso. A febre e as dores haviam desaparecido definitivamente e não voltaram mais. O trem tornou a partir e em poucas horas chegamos a Zimerinka, em trocamento ferroviário a 350 quilômetros de Odessa. Ali nos esperava uma grande surpresa e uma feroz desilusão. Gottlieb, que se reunira com o comando militar local, voltou ao comboio, indo de vagão em vagão para comunicar-nos que todos deviam descer. O trem não ia continuar. Por que não ia continuar? Como e quando chegaríamos a Odessa? Não sei, respondeu Gottlieb, embaraçado. Ninguém sabe. Sei apenas que devemos descer do trem e nos acomodar de alguma forma nas calçadas e esperar ordens. Estava palidíssimo e visivelmente perturbado. Descemos e pernoitamos na estação. A derrota de Gottlieb, a primeira, parecia-nos um péssimo auspício. Na manhã seguinte, nosso guia, junto com os inseparáveis irmãos e cunhado, desapareceram. Desapareceram no nada, com toda a sua vistosa bagagem. Alguém disse que os vira confabulando com ferroviários russos e subindo durante a noite num trem militar que partia para Odessa, para a fronteira polonesa. Permanecemos em Zimerinka por 3 dias, oprimidos por inquietude, frustração ou terror, segundo o temperamento e os fragmentos das informações que conseguíamos arrancar dos russos do local. Estes não manifestavam nenhum assombro diante da nossa sorte e da nossa parada forçada, e respondiam às nossas perguntas dos modos mais desconcertantes. Um russo nos disse que sim, que de Odessa partiram diversos navios com militares ingleses e americanos que foram repatriados, e nós também, mais cedo ou mais tarde, embarcaríamos. Tínhamos o que comer. Hitler não existia mais. Por que devíamos queixar? Um outro nos disse que, na semana anterior, um comboio de franceses em viagem para Odessa fora detido em Zumerinka e desviado para o norte, porque os trilhos estavam interrompidos. Um terceiro informou que vira com seus próprios olhos um transporte de prisioneiros alemães em viagem para o Extremo Oriente. Segundo ele, a coisa era clara. Não éramos, talvez, aliados dos alemães? Pois bem, iam nos mandar também cavar trincheiras no fronte japonês. Para complicar as coisas, no terceiro dia chegou a Zimerinka, proveniente da Romênia, outro comboio de italianos. Tinham estes um aspecto muito diferente do nosso. Eram aproximadamente 600 homens e mulheres, bem vestidos, com malas e baús, alguns com máquina fotográfica no pescoço, quase turistas. Olhavam-nos de alto a baixo como parentes pobres. Tinham viajado até lá num trem regular de vagões de passageiros, pagando o bilhete, e estavam em dia com passaporte, dinheiro, documentos de viagem, registro, folha corrida coletiva para a Itália via Odessa. Se tivéssemos obtido dos russos a permissão de nos reunirmos com eles, também chegaríamos a Odessa. Com muita complacência, fizeram-nos entender que eles, de fato, eram pessoas importantes, funcionários civis e militares da legação italiana de Bucareste, e além disso, gente variada,
que após a dissolução do Armir, a Armata Italiana em Rússia, permaneceram na Romênia com diversas funções ou procurando tirar vantagens na confusão. Havia entre eles núcleos familiares completos, maridos, mulheres romenas autênticas e numerosas crianças. Mas os russos, diferentemente dos alemães, possuem apenas em pequena medida o talento para as distinções e as classificações. Poucos dias depois, estávamos todos de viagem para o norte, para um destino impreciso, de todas as maneiras para um novo exílio. Italianos romenos e italianos, todos nos mesmos vagões de carga, todos com o coração apertado, todos em poder da indecifrável burocracia soviética, obscura e gigantesca potência, que não era malévola contra nós, mas desconfiada, incipiente, contraditória e cega nos efeitos tal uma força da natureza.